Hoje o nosso assunto é o processo de despertar da consciência. Como vocês já devem ter visto em nossas palestras anteriores, palestras de colegas sobre teosofia, né? A teosofia trabalha com a ideia de uma vida una que se manifesta em um mundo de múltiplas formas e múltiplos seres, mas essa vida una que é a essência da vida de cada um dos seres particulares. Então, nós compartilhamos a nossa essência de vida, o nosso ser, né, com esse ser maior no qual estamos dentro. Né? Essa ideia eu costumo representar por a luz desse sol, né, e representar as pessoas, né, e os seres individuais por essa lâmpada, como veículos. Né? A ideia da teosofia é uma vida una que se manifesta em diversos veículos, e essa lâmpada, então, significa o veículo da vida una, o veículo da luz universal. Então, essa lâmpada tem um vidro, uma forma, um limite, né, que delimita essa expressão da vida una. Esse seria um ser particular. E eu vou usar essa imagem também para representar a mente humana como um veículo da consciência universal. Né? Então, existe uma consciência universal que nós também chamamos de consciência crística ou consciência búdica e outros tantos nomes, né? E quando se fala em encontrar o Cristo interior, né, ou despertar o Buda que existe em cada um de nós, significa despertar o percebimento de que nós temos essa consciência compartilhada. Então, nós temos uma teoria evolutiva em teosofia que eu gosto de representar com um diagrama de figurinhas que mostra que essa vida una, quando vai se manifestar no mundo, ela atravessa os vários reinos. O reino vegetal, o reino mineral, o reino vegetal, o animal, o reino humano, e depois prossegue para formas mais perfeitas, como o homem perfeito, né, o sábio, o santo, o iluminado e assim por diante, porque existe também uma hierarquia superior a esse reino humano como nós conhecemos. Então, essa vida ou essa consciência, quando ela vai se manifestar nesses diferentes reinos, ela vai despertando os seus princípios na medida em que essa onda de vida progride nesses diversos reinos. Então, no mineral, ela está muito inconsciente, no vegetal já está despertando alguma coisa que a gente poderia chamar de movimento, né, que a gente observa nas plantas, né, não movimento como nós entendemos, né, um deslocamento, mas existe algo ali mais elaborado que no reino mineral. E depois, então, ela se expressa no reino animal, que já tem princípios mais despertos, o animal consegue se movimentar, né, e aprender algumas coisas de forma rudimentar. Então, ele está desenvolvendo o quarto princípio, que é o desejo, né, e tem alguns rudimentos daquilo que depois no homem a gente vai chamar de mente. E quando essa onda de vida chega no reino humano, que é a nossa fase, né, ela está desenvolvendo habilidades e capacidades que são, né, as habilidades que nós desenvolvemos, né, como a capacidade mental, né, de ter pensamentos, lidar com eles, né, e a capacidade de ter domínio dos princípios que nós já desenvolvemos nos outros reinos. No caso, então, o último seria o quarto princípio, o princípio das emoções. Então, nós temos uma mente que está se desenvolvendo e ela também aprende a dominar ou gerenciar, administrar as emoções. E os animais, então, que estão recém-aprendendo a ter emoções, eles não conseguem ainda se autodominar, porque eles não têm mente. Né? Mas nós que já temos as emoções amadurecidas, com a nossa mente aprendemos a dominar as emoções e para depois então chegarmos a esse estado de homem perfeito, né? E aí termos domínio sobre tudo, inclusive da nossa mente.
Então, essa onda de vida atravessa esses diferentes seres e cada um está no seu momento de desenvolvimento, de despertar dessa consciência. Bom, quando nós chegamos no reino humano, né, a gente também vê que existem diferenças no estado de desenvolvimento, no estado evolutivo. Né? Nós temos pessoas que estão em diferentes momentos desse desenvolvimento, né? Que nós chamamos pessoas mais desenvolvidas ou mais conscientes, né? E pessoas, então, que chegaram depois, né? Que estão numa fase assim, mais inicial do desenvolvimento, né? E que não têm essa consciência desperta como aquelas pessoas, as almas mais antigas, né? Que já aprenderam muitas coisas. Então, nós temos que compreender que dentro do reino humano também existe um processo de evolução com diferentes estágios, né? Para a gente poder ajudar essa onda de vida a seguir para frente como um trem. Então, aquelas pessoas que já estão mais evoluídas, elas têm que auxiliar, né, na evolução, no desenvolvimento das outras almas mais jovens. Então, para ilustrar essa ideia que eu estou apresentando de uma maneira muito geral, eu estou representando essa diferença dos estágios de evolução da consciência no homem em 3 estágios meramente ilustrativos, né? Então, criei para fins pedagógicos uma ideia geral muito rudimentar para mostrar que nós estamos em diferentes momentos. Nós podemos observar isso na vida diária. Então, para representar esse primeiro estágio daquelas almas mais jovens que entraram no reino humano depois, eu estou usando essa figurinha do gato motorista. Né? Com isso eu quero dizer que a alma mais jovem, ela é um ser humano, né, que, claro, já tem em si as características animais desenvolvidas, mas ainda não tem a consciência e a responsabilidade de uma pessoa mais madura. Então eu represento nessa ideia de gato motorista, por quê? Porque é uma pessoa que já sabe desempenhar as tarefas, né, de uma pessoa, né, de um ser humano, tem em mente, é capaz de fazer, né, o que toda pessoa tem direito de fazer, mas ela ainda não tem essa responsabilidade e essa consciência tão desperta, né, quanto os outros. Então, o caso, para dar um exemplo prático, né, a gente vê as pessoas, quais são as pessoas que têm pouca consciência, né, que são o alvo principal, por exemplo, das campanhas de educação e de conscientização. Né? Por que você faz uma campanha de conscientização? Justamente para a pessoa que não tem consciência. Então, é aquela pessoa que bebe e vai dirigir em alta velocidade, atropela alguém, mata alguém, colide com alguém, né? E ela não está muito interessada em ter consciência porque ela ainda nem despertou para isso, ela está há pouco tempo, né? Pouco entre aspas, isso ocorre em bilhões de anos, né? Mas vamos dizer, ela está há menos tempo que os outros no reino humano e ela ainda está fascinada com seus poderes, com a capacidade de ter prazer, né? Então ela tem prazer porque ela pode beber, ela acha que pode beber e acha que pode dirigir, apesar de ser contra as normas, né? Então, ela está fascinada com aquele poder que ela tem, né? Então ela quer dirigir em alta velocidade, ter um carrão, né? Mas não está muito preocupada e consciente com a responsabilidade disso em não causar prejuízo, não causar mal, sofrimento aos outros. Então, isso é uma ideia geral para representar esse estágio. No estágio intermediário, eu coloquei a figura de um trabalhador, né, que é aquela pessoa já mais madura, responsável, ela está interessada só em se divertir, em ter prazer, né? Ela trabalha, porque todos têm que trabalhar, mas ela trabalha já com gosto pelo trabalho, ela aprecia o cumprimento do dever
E ela aprecia, então, essa recompensa pelo cumprimento do dever, né? Ter um bom salário, poder comprar uma casa, poder comprar um carro, ter uma família, né? E tudo isso para ela é uma novidade, ela está se satisfazendo com aquilo e desenvolvendo as suas habilidades, suas capacidades, né? De ser um bom trabalhador, um bom cumpridor das normas. Né? Mas ela ainda não está nesse estágio que eu estou representando pelo terceiro estágio, que é o homem maduro, a alma madura que já está um pouco cansada, por assim dizer, de estar encarnando aqui, né? E aquelas alegrias do gato motorista, que é de ter o prazer e se divertir, ou mesmo as glórias e alegrias do homem intermediário, né, de conseguir ter conquistas, né, conseguir bens, né, ter sucesso, já não satisfazem mais. E ela então tem também o karma das más ações do tempo que ela era mais inconsciente. E esse karma das más ações, né, essas vibrações que acompanham ela, os samskaras, que são as tendências de agir, e as próprias consequências do que ela fez nas vidas passadas, acompanham ela como uma forma de angústia, e é o que vai aparecer naquele momento do buscador espiritual, porque é aquela pessoa que já não acha mais graça nessas coisas mundanas, né? Sente uma espécie de tédio, porque aquilo já, né? A pessoa parece que já vivenciou muito aquilo, e não é mais novidade, e é verdade, já vivenciou, né? E ela começa a se sentir então desconfortável nessa situação e se perguntar, mas para que serve isso? Porque nada disso me agrada mais, então tem que ter um sentido para a vida. E ela começa então a se perguntar, né, qual é o sentido da vida e compreender aquele sofrimento, então, para procurar entender que existe, né, uma saída do samsara, como se diz na linguagem do Oriente, ou seja, uma possibilidade de sair desse ciclo rotineiro de reencarnações. Né? Então, essa fase que eu represento pelo buscador espiritual. Então, cada um está no seu momento, né? E você vê, esse homem intermediário, ele ainda não está nesse momento, não chegou lá nessa situação de se perguntar para que serve tudo isso, de estar angustiado, e ele não compreende a situação do mais maduro. E ele pensa assim, não, isso é coisa de gente que não gosta de trabalhar, né? Porque a pessoa está sempre angustiada, aflita, a solução é trabalhar. Porque para ele é assim, né? Porque ele está naquele momento. E o gato motorista, então, muito menos não está interessado em nada disso, né? Porque ele está atrás dos prazeres e encantado com o poder, entre aspas, que ele tem, que é um poder que pode trazer consequências desastrosas, né? Conforme as ações dele, e ele ainda está acumulando o karma para as vidas futuras, seja bom ou seja mal. Então, isso representa os estágios de evolução da consciência do ser humano que vão acontecer ao longo das encarnações, e esse progresso, então, ele é auxiliado. Existe uma frase muito interessante, eu acho que está na Doutrina Secreta de Blavatsky, que diz assim, a natureza precisa ser ajudada. Ou seja, se esse processo acontecer simplesmente por tentativa e erro, vai demorar muito mais do que bilhões de anos, né? Então, o que acontece é que de tempos em tempos é enviado para cá um mestre espiritual, seja Messias, profeta, enfim, como você quiser chamar, mas que significa o quê? Uma alma mais adiantada que já atingiu o estado de perfeição humana e vem para cá para puxar esse trem para frente. Então, nós temos os ensinamentos espirituais, né, de todos esses instrutores que vêm de tempos em tempos ensinar, em essência, a mesma coisa, com palavras diferentes, dentro de uma cultura diferente, né, que vai se expressar numa religião diferente, mas eles vêm ensinar as mesmas lições, que é a lição do respeito, do amor ao próximo, né, e que nós estamos tentando aprender, né, ao longo desses milênios. Então, são esses vagões mais adiantados do trem que vem puxar esse trem para frente.
Então, esses 3 estágios que eu representei aqui, eles ilustram, né, de uma maneira geral, essa figura que eu sempre uso, que é a figura do centauro, para representar o ser humano, né, nesse estágio de desenvolvimento, porque ele tem uma parte inferior, que é a parte animal, o quaternário inferior, né, composto pelo corpo físico e os desdobramentos etéricos e mais as emoções, né, o corpo astral, que tem ainda uma parte mental, que a gente chama kama manas, que é o ego, né, as emoções, as paixões, os instintos animais associados com a mente. E ele tem uma parte superior, que é a humana, que é a parte racional que está sendo desenvolvida. E isso tudo aponta para o alto por essa flecha, aponta para o espírito, porque essa onda de vida está retornando essa percepção da consciência universal, de onde ela sai, só que ela sai inconsciente e ela retorna consciente. Então, essa parte inferior animal representa aquele fluxo que eu mostrei. Nós saímos do reino animal, trazemos, né, toda essa parte que já foi amadurecida do animal, estamos desenvolvendo uma parte humana. E eu trago a figura desse iceberg para mostrar aqui, né, quando a gente fala no despertar da consciência espiritual, né, a gente mostra conta a vida dos santos, dos sábios e dos iluminados, essa parte, então, da consciência superior, da realização da consciência superior, no nosso mundo hoje, na humanidade de hoje, ela é a ponta de um iceberg, porque a maior parte da humanidade está nessa parte debaixo do iceberg, dentro da água, que é a parte do desenvolvimento dos princípios, do princípio mental, a capacidade de ter compreensão e entender a interdependência, que é a manifestação da unidade dentro do mundo da multiplicidade. Existe uma vida una que se expressa em muitas vidas, mas todas essas vidas, aparentemente separadas, estão conectadas. Então, tudo que cada um faz repercute nos outros e volta para si. Né? E nesse aprendizado, né, das consequências daquilo que a gente faz para os outros, né, e daquilo que quando aquele karma que volta, né, quando eu faço uma coisa que afeta os outros, afeta o todo, aquilo volta para mim. E isso causa sofrimento, né, e desperta no ser humano então o senso da responsabilidade, né, e ele começa a ver então que todos nós, né, estamos interligados, portanto precisamos cooperar. Então esse é o princípio do despertar da consciência superior, que é aquela percepção direta da unidade da vida e por enquanto através da mente nós podemos compreender isso de forma indireta, né, através da mente. Então, nós, seres humanos, estamos aqui, né, nesse iceberg, na parte de baixo. Representando aqui com o quadro dos princípios humanos ao lado, né, eu coloquei aqui em vermelho, né, a parte que estamos desenvolvendo, tem uma parte mental inferior, que é a mente concreta, que é aquela inteligência prática para lidar com os objetos da vida, e a parte mental superior, ou a mente abstrata, que faz com que a gente consiga abstrair dessas coisas, desse entendimento concreto, né? Abstrair ideias universais e ver simplesmente, puxa, se eu não coopero, né? É uma ideia, eu extraio disso de uma maneira geral, essa ideia. Não é apenas uma experiência particular. Não ajudei, né, e acabei me prejudicando. Mas a partir de tantas experiências particulares, nós podemos abstrair um entendimento geral que no momento que nós não cooperamos com o todo, nós nos prejudicamos, né? Então, essa parte, ela é formulada por essa mente superior ou mente abstrata, para que depois, no futuro, então, a gente consiga ter um despertar do princípio búdico para termos uma experiência de percepção direta da unidade.
Então, quando a gente fala assim, sobre a alma imatura, que ainda está aprendendo, ela naturalmente ainda não tem, né, aquela noção da responsabilidade, por causa que ela não tem a percepção, ela não formulou ainda uma abstração sobre essa ideia geral, né, de necessidade de cooperar. Então, ela está interessada mais nos seus prazeres, e ela não quer ver. Aí eu começo a chamar a atenção sobre a ideia que está na base da consciência. O que é consciência? É a capacidade de ver. Né? Então, aquela pessoa que não tem a capacidade de ver, que ela precisa cooperar, que ela precisa usar máscara para não deixar o vírus circular, né, que tem uma pandemia que está acontecendo, né, e tem muitas pessoas que estão sofrendo, tem muitas pessoas na UTI, muitas pessoas morrendo, muitas já morreram, perderam seus parentes, né, mas a pessoa que ainda não tem consciência, ela é o alvo principal da legislação, das multas e da fiscalização, porque por si mesma ela não quer ver aquilo, né? Então eu representei essa alma, né, em geral, por essa figura do avestruz, né, que eu coloco aqui. O avestruz, ele é um animal que tipicamente coloca a cabeça dentro de um buraco na terra e aí ele não vê. Ele está ali, mas aquilo que está acontecendo ao redor dele não é com ele não quer perceber aquilo, não quer se conscientizar. E aí ele vai se conscientizar quando? Aí por isso que eu falei, existe um processo, né, de uma espécie de choques causados pelas consequências dos atos, né, de cada um, que vão sacudir aquela pessoa. E quando ela sentir aquela dor, né, quando aquilo acontecer com ela, aí ela vai acordar, né? Vai se sensibilizar, vai ver e se dar conta. E normalmente isso vem com uma avalanche de karma, né? Que é o karma, que, né, a cobrança, né, das ações anteriores, ou seja, as consequências, né, quando elas vêm e causam sofrimento, aí a pessoa vai pensar, puxa, eu não devia ter feito isso, né? Mas até então ela não quis ver. Agora, vocês guardem na mente essa ideia do avestruz, então, como um exemplo, uma figura que ilustra que a pessoa não quer ver, né? Ela não quer ter consciência dos seus atos. E aqui eu vou colocar, então, no extremo oposto, né, desse processo evolutivo, como essa experiência do homem que atingiu a perfeição espiritual, o estado de realização, né, dessa vida una e, portanto, dessa responsabilidade e dessa integração dele com todos os outros seres, né? Então, de um lado, num extremo oposto, nós temos um avestruz que não quer ver, ele não quer ter consciência, isso não é com ele, o que está acontecendo é uma coisa, né, uma invenção do sistema que tem a ver com a teoria da conspiração, então ele não quer ajudar, quer saber disso. Né? Por exemplo, mas não é só de pandemia não, isso vale para todas as coisas, né? Onde existe egoísmo, existe isso, o egoísta não quer ver, né, os outros. E no outro extremo nós temos o santo que percebeu a sua unidade com a vida una e por isso tem em si o senso pleno de responsabilidade e tem a compaixão, porque ele percebeu diretamente que ele é um com todos. Então eu vou mostrar aqui um exemplo que eu já usei numa outra palestra sobre a transcendência, né, para ilustrar o que é o êxtase espiritual, o samadhi propriamente dito, só que hoje então vou destacar pontos diferentes, né, sobre essa questão do que é ter consciência. Vou usar o mesmo texto para frisar outros elementos. Então, quando o Paramahamsa Yogananda, que é um santo indiano, ele relata isso no livro dele chamado Autobiografia de um Yogi. É um livro muito lindo que eu recomendo a leitura, gosto muito. Então, ele relata a experiência que ele teve de êxtase, que ele chama de experiência de consciência cósmica. Veja, a palavra ali é consciência. Então, quando começou, ele relata assim: meu corpo tornou-se imóvel como se tivesse raízes.
O alento saiu de meus pulmões como se um imã enorme o extraísse. Instantaneamente, o espírito e a mente romperam com sua escravidão ao físico e jorraram de cada um dos meus poros com luz, como luz perfurante e fluida. A carne parecia morta e, contudo, em minha intensa lucidez, eu percebia que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Olha só, uma experiência de que é a vida real que está ali. Agora, prestem atenção nessa parte vermelha. Meu senso de identidade, ou seja, o senso do eu. O que é o eu? O meu senso de identidade já não se achava confinado à estreiteza de um corpo, ou seja, ele percebeu que o eu verdadeiro dele não era aquele corpinho que estava ali, né? Que termina até nos meus braços, mas abarcava os átomos circundantes. Pessoas em ruas distantes pareciam mover-se suavemente em minha própria e remota periferia. Então, as pessoas que estavam ali ao redor faziam parte do corpo dele. Raízes de plantas e árvores, ou seja, até as plantas, né? As árvores, os animais, tudo, eram percebidas através de uma tênue transparência do solo. E eu distinguia a interna circulação da seiva, ou seja, a consciência dele, que não era mais dele, era a consciência de tudo, era essa consciência universal, né? Ele se fundiu com ela, então ele se percebia nas plantas, né? Ele percebia a circulação da seiva das plantas, porque ele estava dentro ali de tudo, né? Ou seja, ele estava vendo tudo ao mesmo tempo por dentro e por fora. A vizinhança inteira surgia diante de mim. Agora prestem atenção, minha visão frontal comum havia se transformado em vasto olhar esférico que percebia tudo simultaneamente. Olha que interessante. Ele parou de ver as coisas só que está ali na frente, pelos dois olhos. Ele conseguia ver esfericamente tudo. Então vejam só, essa experiência de consciência é uma experiência de ver. Comparem isso com a ação do avestruz, que ele não quer ver, né? Só para ter uma ideia né? Por contraste, onde não tem consciência, né? E onde tem. Quando tem consciência, ele vê tudo, por dentro e por fora, simultaneamente. Através da minha nuca vi, mais uma vez marquei, homens caminhando além da distante viela de Raigat, e também notei, quer ver, né? Uma vaca branca aproximando-se preguiçosamente. Quando ela chegou à porta aberta do ashram, observei-a como se eu fizesse com meus dois olhos físicos. Depois que passou para trás do muro de tijolos do pátio, continuei a vê-la claramente. Só para vocês perceberem como isso tem a ver com a visão. Continua. Todos os objetos de meu olhar panorâmico, tremiam e vibravam como rápidos filmes cinematográficos. Meu corpo, o corpo de meu mestre, o pátio com suas colunas, a mobília, o assoalho, as árvores e a luz do sol tornavam-se, de vez em quando, violentamente agitados até que tudo se fundia num mar luminescente, assim como os cristais de açúcar mergulhados num copo de água diluem-se depois de serem sacudidos. A luz unificadora alternava-se com materializações de forma, e as metamorfoses revelavam, olha só, grifei de novo, a lei de causa e efeito na criação. Então, como eu falei, até ali, né, nessa experiência que a gente pode chamar transcendental, porque ali já está no nível interno da consciência da essência, né, não se está preso na matéria, mas até ali está muito clara a lei de causa e efeito, ou karma, né? Aquilo que eu falei, as consequências dos atos de cada um, que vão ensinar cada um e despertar a consciência de cada um. Uma alegria oceânica arrebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. Atingia a realização, ou seja, a percepção de que o Espírito de Deus é beatitude inesgotável. Seu corpo compreende incontáveis tecidos de luz.
um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, o planeta, os sistemas solares e as constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes, o cosmo inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinidade do meu ser. Ou seja, ele se internalizou e percebeu que ele, a essência da vida dele é tudo, né? É o ser dele que é um com Deus, né? Que é a essência divina, esse eu é Deus. E isso explica o que está escrito aqui na Bhagavad Gita, no capítulo 5, o verso 18, que quem vive na luz da verdade, que é a experiência dele, né? Da percepção dessa luz, vê Deus em todos os seres, ou seja, ele vê que tudo é composto por essa luz. No Brahma, nem no cão, no elefante, na vaca e até no desprezado páreo, ou seja, em tudo. Ali não tem mais discriminação, né, por aparência, raça, essas coisas, né? E ele percebe, então, como Jesus disse, né, em João, está em João capítulo 10, versículo 30 e 34, eu e o Pai somos um, ou seja, eu e Deus somos um, como o Yogananda viu, ele é aquele ser, né, que é onipresente. E Jesus disse, vós sois deuses. Agora, o que ele quis dizer com essa frase, né, vós sois deuses? Quis dizer isso conforme, né, essa experiência, que a essência de cada um é una com o ser que dá vida a todos. Agora, vejam só como a gente vai interpretar isso, né, se não tiver um contexto. Então, se você... Jesus, vejam bem, Jesus ensinava algumas coisas, né, para os seus discípulos, né, e outras para a população, em forma de parábolas, tudo conforme cada um tinha capacidade de entender. Por que isso? Porque se você diz, por exemplo, para o gato motorista que ele é Deus, né, e se ele não tiver nenhum conhecimento, né, para interpretar isso, ele vai achar bom. Então, se eu sou Deus, eu posso tomar mais uísque, em vez de dirigir a 120, eu dirijo a 140. Porque ele não compreende esse eu, quem, né? Porque ele acha que ele é o ego, né? O corpo físico dele, com as emoções e alguma inteligência que está se formando ali. Então a gente tem que ter cuidado, principalmente no mundo de hoje, que privilegia essas informações curtas e fora de contexto, né? Hoje em dia, quem tem paciência para assistir uma palestra de 1 hora? É raro, né? As pessoas estão cada vez mais acostumadas com vídeos de 5 minutos, né? Ou então uma frasezinha que você publica nas redes sociais, né? Então, vejam bem, se a gente dissemina, às vezes até um conhecimento verdadeiro, né, nessas figurinhas, que só tem uma frase, isso não necessariamente é uma caridade, porque conforme aquilo pode ser interpretado pela pessoa que está lendo, pode servir para atrapalhar mais as coisas, né? Então, a gente tem que ter uma responsabilidade na hora de divulgar essas informações, né? Porque a gente não sabe em qual contexto a pessoa vai associar aquilo, né? Então, se eu digo, vós sois deuses, vós quem, né? Não são os egos das pessoas, né? Mas vós, a essência espiritual. Então, daí essa necessidade da gente preservar esses conhecimentos dos sábios, né? Teosofia e outros sistemas de conhecimento que possibilitam a humanidade compreender essas verdades que foram ditas, né? Às vezes de forma curta, mas tem uma compreensão aprofundado. Então, como isso vem, né, nessas fases anteriores a essa experiência que eu vou dizer que é do homem perfeito ou do santo, né, essa unidade da vida, ela vem, né, na experiência do karma.
né, que causa o sofrimento, que vai sacudir aquela consciência. Porque ela pensa assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, né, não é um problema meu, e ela simplesmente não tem empatia nenhuma com quem está naquela situação. Mas com o desenvolver, né, da consciência ao longo das encarnações, já aparece a empatia nas pessoas. Porque elas já passaram por aquela dor, a alma delas tem aquela memória daquele sofrimento que é de estar naquela situação. Então a pessoa que tem empatia, né, ela vê aquilo e ela sente, eu sei como é estar assim, né, porque de alguma maneira ela inconscientemente tem essa experiência de já ter passado por aquilo, pelo sofrimento. Então ela tem empatia e ela vai cooperar, né? Então já a empatia começa a mostrar que aquela alma já tem alguma consciência, alguma maturidade. Então esses princípios são despertados, né, nesse processo de se ter as consequências dos nossos atos e colhermos então as alegrias ou os sofrimentos daquilo que nós fizemos. E aqui então vou repetir um trecho que eu já usei algumas vezes do livro A Doutrina Secreta, onde a Blavatsky fala sobre o que é o karma, mostrando que é tipo uma teia de aranha que a pessoa constrói para si própria, né? A pessoa vai agindo de uma determinada maneira, né? E parece assim, mas está tudo bem, eu estou fazendo isso e nada aconteceu, mas um dia aquilo, né, vem às vezes de uma vez só. É como uma teia que a própria aranha construiu e ela mesma vai ficar presa. Isso acontece tanto na vida individual das pessoas, quanto na nossa vida em comunidade, que se chama karma coletivo. Então a Blavatsky diz assim: os que creem no karma não podem deixar de crer no destino que cada homem, do berço ao túmulo, tece ao redor de si mesmo, fio por fio, como a aranha tece a sua teia. Quando o último fio se acha tecido e o homem se deixou enredar na malha dos seus próprios atos, vê-se ele sob o império absoluto desse destino que ele mesmo elaborou. Este então o imobiliza qual concha inerte, presa ao firme rochedo, ou o arrasta como uma pena no torvelinho levantado por suas próprias ações. E isso é o karma. Então, o karma também pode ser coletivo, né? Como eu falei, aquilo que as consequências da nossa forma de agir como coletividade também tem o seu karma, dá o seu resultado, né? Aí perguntaram para Blavatsky: devo então entender que a lei do karma não é necessariamente uma lei individual? E ela responde: é exatamente o que eu quero dizer. Seria impossível ao karma reajustar o equilíbrio de poder na vida e no progresso mundiais, ao menos que ele tivesse uma linha de ação ampla e geral. É sustentado como uma verdade entre os teósofos que a interdependência da humanidade é a causa daquilo que é chamado karma distributivo, sendo essa lei que proporciona a solução para o grande problema do coletivo, do sofrimento coletivo e de seu alívio. Ou seja, assim como nós coletivamente ou também individualmente criamos, né, causas destrutivas, nós podemos consertar, né, essa destruição que nós criamos, né? Então, a eliminação do sofrimento, ela passa pelo conhecimento do karma. Nós entendemos como nós criamos a situação. Aí nós sabemos como fazer para resolver a situação. Além disso, uma lei oculta rege que nenhum homem pode tornar-se superior às suas falhas individuais sem elevar, seja ao menos um pouco, todo o organismo do qual ele é uma parte integral. Ou seja, quando uma pessoa progride espiritualmente, ela está ajudando a coletividade a progredir, porque ela vai fazer coisas boas, né? E essas coisas boas vão ajudar as outras pessoas a fazerem coisas boas, então tudo aquilo fermenta, né? Tanto de bom ou de ruim que a gente planta vai sendo colhido ali de certa maneira por todos.
Do mesmo modo, ninguém pode pecar ou sofrer os efeitos do pecado sozinho. Na realidade, não há algo tal como separatividade, e a maior aproximação a esse estado egoísta que as leis da vida permitem está na intenção ou motivo, ou seja, o avestruz, ele não está separado dos outros, né? Ele só não está vendo que ele está unido aos outros, né? Ele só colocou a cabeça dele naquele buraco, então ele não vê, né? Mas ele está próximo dos outros, né? Não existe separação. E essa questão, então, de ver, né, e da interdependência, da fraternidade, né, eu queria mostrar aqui que também foi destacada pelo Papa Francisco numa mensagem que ele declarou, expressou no dia 4 de fevereiro, que foi o dia da fraternidade humana internacional. E o Papa Francisco disse, ou somos irmãos ou nos destruímos mutuamente, né? Porque isso aí que eu falei, né, como essa unidade da vida, a interdependência, a necessidade de colaboração, de amor ao próximo e respeito, né, é ensinada sempre por vários instrutores das diversas religiões. Naturalmente foi ensinado por Jesus, né? Então isso está dentro do cristianismo, está dentro do budismo, do islamismo, enfim, de N religiões. Então o Papa diz, né, conforme os ensinamentos de Cristo, ou somos irmãos ou nos destruímos mutuamente. E essa lição justamente da pandemia, ou todo mundo colabora, ou a pandemia não vai terminar, né, os vírus vão continuar mudando, né, e nós vamos continuar todos sofrendo nesse barco. Durante a celebração destinada a promover o diálogo interreligioso e intercultural, o Papa lembrou que não é preciso uma guerra para fazer inimigos, basta o desprezo, ele disse, ou seja, basta não ver. Olha só como ele fala, basta com essa técnica, porque se transformou em técnica essa atitude de olhar para o outro lado, ignorando o outro como se não existisse, como um avestruz, eu nem vejo que tem outras pessoas sofrendo ao meu lado, outras pessoas que precisam, né, da minha solidariedade. Porque o desprezo é uma forma muito sutil de inimizade. Então, mais uma vez, isso tem a ver com ver, né? Lembrem que o tema da palestra de hoje é consciência, consciência é ver. Então, como consciência é ver, a gente chega naquele nosso conhecido assunto do yoga, né, do samadhi. O que é samadhi, comunhão? Né, samadhi é uma fusão entre aquilo que a pessoa que está vendo e aquilo que é visto, ou seja, ela percebe que não existe uma separação entre ela e aquilo que ela está vendo. Então, para se chegar naquele nível alto de realização, como citei aqui do Yogananda, a pessoa precisa praticar técnicas de samadhi, ou seja, purificar a sua mente e ser capaz de ver. Então, o Sutra número 43 da seção 1, ele diz que na clarificação da memória, ou seja, na purificação da mente, quando eu esvazio da minha mente todas as minhas ideias, os meus preconceitos, os meus pensamentos, então, quando a mente perde a sua natureza essencial, ou seja, a sua subjetividade, ela se esvazia de si mesmo, ou seja, eu apago o meu eu da minha mente, por assim dizer, somente assim o conhecimento real do objeto brilha através da mente e nirvitarka samadhi atingido, que é um nível mais inicial de samadhi. Então, o próprio fato de o objeto estar brilhando na mente indica a presença da mente, ou seja, tem uma mente. Mas quando a natureza subjetiva, ou seja, aquele conteúdo egóico da mente desaparece, aí acontece uma fusão entre o subjetivo e o objetivo, ou seja, entre o eu e aquilo que é visto. E isso é necessário
para alcançar esse estado de samadhi, união. E aí o objeto é visto na sua realidade nua, ou seja, aqui as coisas são vistas como elas são. E essa autoconsciência ou subjetividade, esse senso de eu, esse pensamento, essa ideia sobre o eu, o ego, que serve como véu para separar a mente do objeto e ocultar a realidade que o yogi está procurando. Então aqui eu coloco, vou dar uma sugestão para vocês, para quem quiser praticar isso, alcançar esses estados de percepção, faça uma experiência de meditação, por exemplo, a pandemia, que é o que nós vivemos hoje. Hoje, qual é a situação do mundo? O mundo está em pandemia, não adianta você querer, fazer muita outra coisa, você está amarrado na pandemia, Então, é o problema que nós temos a enfrentar. Agora, eu pergunto para você, será que você consegue fazer um exercício assim? Você senta e fica 1 hora, meia hora, melhor meia hora, 1 hora é muito tempo. Você se senta e você observe, veja a pandemia. Você consegue ver a pandemia, tudo que está acontecendo, ver mentalmente, sem ter nenhum pensamento a favor ou contra qualquer coisa. Entende? A gente está falando de esvaziamento do sujeito, do ego. Será que você consegue olhar para a pandemia ou qualquer outra coisa, mas esse é o exemplo, é a pandemia. Você consegue olhar para a pandemia durante 30 minutos, põe um relógio aí, e você consegue ficar 30 minutos vendo esse problema sem ser a favor ou contra alguma coisa, sem ser de um lado ou de outro, sem gostar ou não gostar, sem direita ou esquerda, sem politização, ou seja, sem nada, sem ego, sem ser a favor ou contra, sem estar de um lado. Você consegue simplesmente ver sem pensamento, Então, acrescente a isso, é difícil, meia hora, sem ser a favor ou contra, só vendo. De preferência sem pensar, mas aí já é demais, mas sem pensar a favor ou contra, e ainda relaxar o corpo, relaxar o peito e sentir o coração. Essa área aqui, Você senta, e você coloca a sua atenção no coração e perceba o que está acontecendo. Esse é o caminho do percebimento para a visão daquele santo, daquele yoga. Nós conseguimos, será que, ver as coisas como uma consciência dentro de um ser humano, sem ego, e ver o sofrimento que acontece, o caos, o prejuízo, a ruína. Então, esse exercício, que nós precisamos fazer para estar dentro da perspectiva de despertar da consciência, para ver as coisas como são, porque nós estamos muito condicionados, pelas ideias, porque uma coisa é a mente iluminada que tem ideias, ela tem pensamentos, mas quando a consciência é tida, dominada pelas ideias, a consciência some. Então as ideias tomam conta, a ideia a favor ou contra, polarização. E isso se torna cada vez mais difícil num mundo onde nós interagimos constantemente com mídias, redes sociais. Aliás, tem um documentário muito bom sobre a influência das redes sociais no comportamento humano. E nessas tecnologias de mídia, existe já um favorecimento para condicionar, um condicionamento mental de ser a favor ou contra, porque tudo tem o like ou dislike, curti ou não curti, gostei ou não gostei. Mas será que a vida é assim? Será que a realidade do ser humano é assim? Imediatamente, em 2 minutos, eu já clico ali se eu gostei ou se eu não gostei. Será que nós podemos ver as coisas de uma maneira mais profunda, mais integral?
né, sem ser a favor ou contra. E é interessante, né, que esse documentário mostra que esse condicionamento gerado pela tecnologia passa a fazer com que as pessoas ajam como se fosse se a favor ou contra, se a favor ou contra a existência da pandemia, se a favor ou contra o remédio tal, se a favor ou contra a vacina, isso e aquilo, mas será que nós temos a capacidade de ver um mundo sem essa formulazinha a favor ou contra? E em que medida essa formulazinha a favor ou contra, essas polaridades nos condicionam, nos limitam e nos causam sofrimento? Então, essa é uma questão atual, né, para incluir nessa reflexão e nessa compreensão do que seja a unidade. E esse senso de unidade, naturalmente, inclui toda a vida, os animais também. Aqui eu trago fotos, né, de um bezerro que foi adotado numa família e ele convive junto com os cachorros, né? Então, quando a gente está vendo esse fluxo de consciência, né, esse fluxo de despertar da consciência que vem do animal, a gente tem que entender que o vagão atrás de nós, o reino humano, é o reino animal. E nós temos uma responsabilidade sobre esse reino animal na medida que nós interagimos com ele, né, e na medida que nós podemos agredir, né, nós podemos prejudicar. Então aqui eu trago uma observação muito interessante sobre os animais nessa questão do despertar da consciência na interação com o ser humano. São dois trechos, duas passagens do livro A Vida Interna, do Leadbeater, e ele dá um exemplo então de cachorros, né? O que acontece com os cachorros que convivem com os animais? Porque eles estão desenvolvendo, né, sua inteligência no nível deles, né? Então ele diz que a associação do animal com o homem nem sempre melhora o animal ou dirige seu desenvolvimento na direção correta. O cão perdigueiro aprende com o caçador a ser muito mais selvagem e bruto do que seria em qualquer outra forma de vida que lhe fosse destinada pela natureza, porquanto o animal selvagem mata apenas para satisfazer sua fome, e somente o homem cria na vida animal a maldade de matar pelo prazer de destruir. Por mais que sua inteligência possa ser desenvolvida, teria sido muito melhor para essa desafortunada criatura que nunca tivesse entrado em contato com a humanidade, ou seja, o cão de caça, né? Ele aprende aquele instinto violento, né, de caça. Aí tem um exemplo que é mais ou menos contrário. O mesmo acontece com o cãozinho de colo tão mal acostumado por alguma senhora desinformada. Aos poucos, ele perde suas virtudes caninas e torna-se a personificação do egoísmo e da comodidade. Nesses dois casos, o homem abusa de sua responsabilidade para com o reino animal. Por que abusa? Porque ele altera aquela programação da natureza para o animal evoluir. Então, dentro da natureza, qual é a função do animal? É ser animal. O cachorro existe para quê? Para ser cachorro, ele não é um animal de guerra, né? Ele é cachorro, né? E também ele não serve para ser a boneca Barbie, né? Ou o filho que a pessoa não teve, o marido ou esposa, né? Porque ele vai deixar de desenvolver aquilo que ele precisa desenvolver. Então, quem é que diz qual é o cachorro saudável? É o biólogo e o veterinário. O biólogo ama os animais, mostrando que é importante reintegrar o animal à natureza. Esse é o biólogo que ama o animal. Ele não tem crocodilo de estimação, né? E o biólogo e o veterinário também mostram que o cachorro saudável é o que tem vida de cachorro, né? Ele corre atrás de passarinho, ele cavoca buraco, ele late para lagartixa, né? Ele não é uma boneca Barbie, porque se for uma boneca Barbie, ele não vai aprender a ter cachorro. Então, o que acontece nesses casos aqui é que quando essas formas de vida animais passarem para o reino humano, porque a gente está falando de uma migração, de uma onda de vida, elas vão trazer com elas os escândalos ou as vibrações, as impressões das experiências que elas desenvolveram no reino animal.
E se esses animais entram no reino humano já trazendo essas distorções, eles já entram no reino humano com problemas. Tá? Então eu citei esses dois exemplos que são super suaves, mas eu só vou acrescentar mais um que é doloroso, que eu não vou entrar em detalhes porque é doloroso. Pensem nas experiências dos abatedouros, né? Milhares de animais sendo abatidos nos frigoríficos ou enfim nos abatedouros, que né, pode ser junto, pode ser separado, mas são impressões que eles têm de medo, de pavor, né, e de ódio que eles vão guardar ali, acumular, né, nas formas que migram, as formas etéricas que migram para as próximas formas, né? Então, olha só a responsabilidade kármica do ser humano em relação a essas formas de vida que ainda estão se preparando para que no futuro entrarem no reino humano. Eles vão ser o quê? Vão chegar como humanos já com problemas. E quem vai ter que aguentar e lidar com esses problemas? Nós, né? Os humanos que estamos causando, né, nesses seres, né, produzindo essas impressões. E por causa disso, a teosofia, né, recomenda o vegetarianismo e o veganismo. Por quê? Porque nesse reino anterior, que é o reino vegetal, não existe essa sensibilidade, né, que o animal tem, né, para gravar essa experiência de agressão, né? E você vê isso claramente quando você poda uma planta, você não precisa anestesiar a planta, né? O animal que vai sofrer uma cirurgia precisa de anestesia. E vocês viram aqui no meio do ano passado, durante a pandemia, as clínicas veterinárias tiveram que ceder anestésicos veterinários para as UTIs lá dos internados com Covid. Isso significa o quê? Que os animais têm a mesma sensibilidade à dor do que nós, do que os humanos, né? Então, quando nós causamos dor ao animal, nós plantamos esse sofrimento e vamos colher no tempo devido, né? Já estamos colhendo na pandemia, já estamos colhendo, porque, né, desmatamos, nos aproximamos dos animais, mas ainda vamos colher mais, né? E os vegetais não, eles não têm essa sensibilidade, e é por isso então que se recomenda a alimentação de vegetais. E eu gosto muito de citar esse trecho do Gênesis que fala isso, né? Porque tem muitos cristãos que não conhecem esse texto aqui, né? Então no Gênesis está escrito assim: o plano de vida divino, né, para a vida humana. Deus abençoou o homem e a mulher, né, ou seja, a humanidade, eles disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso vos será para mantimento, ou seja, para a comida, né, para o homem é isso, né? Ervas que dão semente, árvores, enfim, tudo que é vegetal. Né? E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva lhe será para mantimento. Então, nós estamos finalizando, e aí, como síntese dessa exposição de hoje, né, eu destaco então essa ideia de que esse processo de despertar da consciência é um processo que causa dor, né? Infelizmente, nós temos a oportunidade, às vezes, de aprender com o auxílio dos ensinamentos, desses instrutores que deixaram aqui, com a experiência das pessoas que já passaram por aquele sofrimento e elas querem ajudar, né? Elas querem evitar que os outros passem pelo sofrimento, mas como a gente vê na vida diária, não é fácil fazer com que uma pessoa entenda, né? Que o conselho dado é o bem para ela, né? Ela vai preferir passar ela mesma pela experiência. Quantas vezes você já falou para o seu amigo: cuidado, não faz isso, e ele disse: não, pode deixar.
e depois fez e doeu. Aí depois que doeu, aprendeu, né? Então, como se desperta essa consciência no ser humano? Eu trago um trecho muito bonito do livro Despertai, Filhos da Luz, de 2 mestres anônimos, que fala sobre o Cristo interno, que é essa consciência que desperta dentro de nós. O texto diz assim: é Ele quem dirige o coração de todos os seres humanos, seja quem forem. Do fundo do coração, todas as ações podem ser reguladas por Ele, objeto do amor de todo mundo. Senti-o dentro de vós mesmos. Pensai nele, não como estando unicamente em vós, mas nos outros também, como o grande ser manifestado em tudo o que existe e vive. Despertai-o dentro de vós, tornando-vos uma expressão cada vez mais completa dele e suprimi de vós tudo que não seja ele. Concorrei para fazê-lo despertar nos outros, pois achando eco no coração deles, a todos beneficiará com a sua presença, mas é pelo sofrimento que ele se desenvolve, não o esqueçais. Então vamos trabalhar para compartilhar a sabedoria, né, dos santos, né, dos iluminados, para minimizar o sofrimento na Terra. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.